Bom, pessoal, então no final do último vídeo, nós paramos na definição da lei dos rendimentos marginais decrescentes, tá? Nós vamos continuar entendendo ela, vamos só frisar que a lei dos rendimentos marginais decrescentes diz que, à medida que eu aumento a quantidade adicionada de insumo variável, o produto, a produção cresce a taxas crescentes, depois ela passa a crescer a taxas decrescentes, atinge um ponto de máximo e depois decresce. Eu usei um exemplo, né, por exemplo, de uma vaca produzindo leite, pode ser de um outro animal ganhando peso. Então, na medida que você fornece ração, na medida que você na medida que você oferece 1 quilo a mais de ração ou 100 gramas a mais de ração, primeiro esse animal ganha peso a uma taxa crescente, ele vai ganhando e ganhando cada vez mais peso, tá? Depois ele passa a continuar ganhando peso, só que ele ganha cada vez menos, tá? Então ele começa a crescer e ganhar peso a uma taxa decrescente. E por fim ele atinge um peso máximo, tá? Ou seja, ele chega no máximo de ganho de peso, no peso máximo dele. E aí, se você der mais um pouco de ração para esse animal, ele começa a perder peso, porque ele começa a ficar saturado, intoxicado, né? E o sistema biológico dele não consegue processar aquela ração, e aí ele começa a perder peso, tá? Essa lei dos rendimentos marginais decrescentes, pessoal, apesar dela ser uma lei muito utilizada aí na economia, né, para entender o desempenho de uma firma, que é a teoria da firma que nós estamos vendo, ela também serve, né, para a gente entender a relação biológica das principais tecnologias da zootecnia, né? Ou seja, a biologia respeita muito bem a lei dos rendimentos marginais decrescentes, tá? Que é essa que a gente está comentando aqui agora. Ah, Deixa eu ver se eu tinha uma outra informação nesse slide aqui, mas eu acho que ela tá mal posicionada. Dessa parte, essa planilha, essa tabela aqui que tem um exemplo sobre irrigação, eu vou deixar para falar ela um pouquinho mais para frente, tá? Tá, é isso mesmo. Então tá, deixa eu abrir agora a continuação da aula, tá? Só lembrando que na última aula a gente falou aí que eu dei um exemplo, tá? Desse do frango aqui, ó. E falei que essa relação de consumo de ração com o peso do animal, ela segue uma equação de tipo y igual a 0,172x ao quadrado menos 0,016x ao cubo, tá? Eu vou continuar utilizando esse exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Esses números que estão aparecendo aqui foram números calculados, baseados nessa tabela aqui de cima. Tá? Então, os números aqui, lógico, aqui é um exemplo, tá? Então, é uma equação cúbica, tá? Uma equação cúbica quer dizer que ela tem duas concavidades, né? Ela tem essa concavidade aqui primeiro, falei um pouquinho disso na aula passada, e tem outra concavidade aqui, tá? Então, quando eu tenho um expoente aqui elevado a 3, quer dizer que eu tenho duas concavidades, e essa própria mudança de concavidade é que nos garante a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Bom, o que eu estou querendo dizer é que eu vou continuar utilizando esse exemplo aqui, tá? Para a gente continuar o raciocínio da disciplina. Então vamos lá. Eu repeti aqui no começo da segunda nota de aula, que está lá disponível no Moodle para vocês, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. E agora nós vamos definir duas coisas importantes. O que é produto físico médio, tá? E o que é produto marginal, tá? Deixa eu voltar aqui, tá? Então, notem que a minha equação continua a mesma como exemplo, tá? Produto físico médio, pessoal, vocês vão ler isso aqui como sendo produtividade, tá? O que é produtividade? Produção é uma coisa, né? Produção total. Eu tenho, sei lá, eu tenho uma propriedade de 100 hectares e eu produzo 2.000 litros de leite por dia. Essa é a produção total, 2.000 litros de leite por dia. Tá? Então, notem que a unidade que eu estou usando é litros, né? No caso, é litros por dia.
tá? Quando eu penso isso aqui, produção, seria o meu Y. Quando eu penso em produtividade, pessoal, eu estou pensando numa unidade tipo litros por hectare, ou estou pensando uma unidade litros por cabeça, ou estou pensando na unidade arrobas por animal, né? Estou pensando numa unidade em tipo quilos, né, por cabeça, ou unidade animal por hectare, tá? Quilos por hectare, tá? Litros por hectare. O que todas essas relações que eu estou colocando aqui, que estou rabiscando aqui, têm em comum? Eu estou sempre dividindo por uma unidade de fatores. Ó, dividir litros por hectare. O hectare, que é a terra, é o meu fator de produção. Litros por cabeça. Cabeça é o número de animais. Arrobas por animal, ou seja, o número de animais. Quilos por cabeça é a quantidade de animais. Quilos por hectare. Né? Então, sempre que eu estou pensando em produtividade, pessoal, toneladas por hectare, tá? E assim por diante. Então, sempre que eu pensar em produtividade, eu estou pensando na relação do produto Y sobre X. Tá? Então, produtividade é Y sobre X, onde Y é a produção total e X é a quantidade do fator de produção. Por exemplo, a conversão alimentar é uma unidade de produtividade. Quantos quilos de ração são gerados, quantos quilos de ganho de peso são gerados a partir de cada quilo de ração. Então, é uma medida de produtividade, tá? E assim por diante, tá? Então, lembre-se sempre que a definição de produto físico médio é produtividade, e produtividade é Y sobre X. Tranquilo? Se nós olharmos num gráfico, tá? A gente vai olhar isso numa equação aqui, tá? Então, vamos pegar a nossa equação, 0,172x ao quadrado menos 0,016x ao cubo. E aí, eu já falei que isso aqui representa essa curva, tá? Essa curva aqui do produto físico total. E aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Se eu desenhar, vai ficar melhor. Não, vamos continuar o raciocínio aqui. Então, o meu produto físico médio é sempre o Y. E aí, ó, vou pegar esse Y e vou dividir por X, ó. Já que produtividade é Y sobre X, então Y sobre X. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Y sobre X é o meu produto físico médio. Então, se eu pegar cada termo desse aqui, esses dois termos, e cada um deles, se eu dividir eles por X, né? Se eu pegar isso aqui e dividir por X, e se eu pegar isso aqui e dividir por X, eu tenho esses valores aqui, ó. É só eu eliminar, corto esse aqui com esse, né? E diminuo um aqui também e corto com esse. Então vai ficar 0,172x menos 0,016x ao quadrado. Notem que eu saí de uma equação cúbica, né, de expoente 3, e passei para uma equação de expoente 2, de grau 2, tá? Ou seja, quadrática. E quando ela é quadrática, a gente já sabe que ele tem o comportamento de uma parábola, né? Então vamos lá, ó. Comportamento da curva de produto físico médio, tá? Então, já que a gente está pensando aqui, então olhamos na equação, tá? Como é que ela é? É só pegar todos os termos e dividir por x para encontrar uma nova equação, e essa nova equação é a equação do produto físico médio, tá? E nós podemos graficamente também olhar assim, ó. Já que eu estou falando que é y sobre x, pessoal, e aí eu tenho essa curva aqui, se eu pegar, aqui é o meu valor de x, aqui é o meu valor de y, certo? Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui. Ó, eu tenho aqui um pontinho. Qual que é a minha produtividade nesse ponto aqui? Eu vou pegar uma reta que parte da origem. Ver se eu consigo colocar outra cor aqui. Então, eu vou pegar essa reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta, né? Até esse ponto. Deixa eu melhorar ela aqui.
Pronto. Como é que eu faço então para calcular a produtividade? Vou pegar esse valor aqui, ó. O que é esse valor? É o próprio valor de y, ó, tá vendo? E vou pegar esse valor aqui, que é o próprio valor de x. Tá? Então, se eu pegar esse ângulo desse triângulo aqui, tá? Desse triângulo que foi formado aqui, ó, ou seja, o ângulo da reta que parte da origem e toca aqui a curva em diferentes pontos, eu estou pegando o valor de y e dividindo pelo valor de x. Tá? Então, por isso que a produtividade pode ser visualizada no gráfico como sendo o ângulo, tá, do triângulo retângulo, retângulo porque aqui ele tem um ângulo reto, tá? O ângulo do triângulo retângulo, que é mensurado, né, no caso pela tangente aí do valor de y sobre o valor de x. E qual que é o comportamento desse ângulo? Tá? Então, se eu pegar em diferentes pontos aqui, ó, eu vou desenhar aqui do outro lado, para ver se fica claro o que eu estou querendo dizer. Ficou muito ruim esse aqui. Ó, notem que eu tenho uma reta, o ângulo aqui é esse, depois o ângulo é esse, ó. Nossa senhora, vai ser ruim de reta assim lá longe. Ó, o ângulo está aqui. O que está acontecendo com o ângulo, com a inclinação da curva que parte da origem e toca a curva de produto físico total? Isso é muito... Tá? Tá? Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, que eu tentei representar aqui, ó, tá? Esse ângulo, ele está aumentando. Ó. Dessa reta é um ângulo mais baixo, ela está aumentando a inclinação. Estão vendo? Até que ela chega nesse ponto e toca aqui. Ó. Nesse ponto aqui, pessoal, olha, tem um valor importante, que é o maior ângulo possível que a produtividade alcança. Estão conseguindo visualizar isso aqui? Ó? Que aqui, ó, a reta que parte da origem e toca a curva do produto físico total. Já falei que o produto físico total é o y, tá? É o valor do y. Quando eu tenho o maior ângulo possível aqui, ou seja, a maior inclinação dessa curva, é esse pontinho aqui. Então, esse ponto é o ponto de máxima produtividade, ó. Produto físico médio máximo. Tá? Aqui eu tenho a maior produtividade possível do sistema de produção. Tá? Então, entendam isso, que produtividade é mostrado no gráfico como sendo a inclinação da curva que parte da origem e toca a curva do produto físico total, ou seja, a curva do produto. Então, está escrito isso aqui, ó, é dado pelo ângulo de uma reta que parte da origem e toca a curva de produto físico total. É esse desenho aqui. Tá? Então, o comportamento da produtividade ou seja, o comportamento desse ângulo é que ele aumenta, atinge o máximo e depois diminui. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, notem que nesse ponto, que é dessa retinha tracejada aqui, a produtividade é menor do que nesse ponto aqui. Por quê? Porque eu já comecei a diminuir a inclinação dela de novo. E nesse ponto aqui, ó, a inclinação é menor ainda, nesse ponto a inclinação é menor, nesse ponto a inclinação é menor, e assim por diante. Tá? Então, ela aumenta, atinge o máximo, depois ela passa a diminuir de novo. Tá? Ela começa a diminuir a inclinação. Então, se nós formos representar o comportamento do ângulo da curva de produto físico, da curva que parte da origem toca a curva do produto físico total, nós representaríamos assim, ó. E aqui é importante que a gente coloque um gráfico embaixo do outro, tá, pessoal? A gente está olhando agora, então, para esses dois gráficos aqui, tá? Um embaixo do outro, para a gente poder fazer essa relação. Essa curva aqui, ela mostra
o comportamento do ângulo dessa curva aqui. Então, o ângulo ele aumenta, ou seja, a produtividade aumenta, ela atinge o máximo e depois ela diminui. Essa curva de produto, a pergunta importante também aqui é o seguinte: essa curva aqui, que sobe, atinge o máximo, depois diminui, que representa o comportamento da produtividade, ela assume valores negativos? Se eu continuar crescendo com ela aqui, vocês acham que ela vai cortar o eixo do x aqui e ter valores negativos aqui, ó, no eixo y? Tá? Vai acontecer isso aqui com a produtividade? Ou será que ela vai fazer isso aqui, ó? Tá? Então, a resposta é a seguinte: produtividade, pessoal, tá? Não tem valores negativos. Tá? Não acontece isso aqui. Tá? Essa curva ela vai diminuindo e vai chegando muito próximo ao eixo, tá, da horizontal, mas nunca torna-se negativo, nunca passa aqui para baixo. Tá? Por que isso? Isso é bem lógico da gente pensar, porque a produtividade, como a gente falou aqui, ó, nesses exemplos que eu coloquei aqui, ó, existe litro negativo, existe arroba negativo, existe número de animais negativo, existe cabeças, existe hectare negativo? Não, tá? São unidades físicas, tá, pessoal? Eu estou tratando de coisas físicas, então não tem número de animais menor do que zero, não tem menos 10 hectares, né? Não existe esse número. Tá? É de zero para cima. Então, nunca a produtividade vai ter valor negativo. Tá? Ela pode ser muito perto de zero, tá? Mas ela nunca vai chegar a zero. Tá? Nunca vai chegar a zero e nunca vai se tornar negativa. Então, essa é uma coisa importante para vocês guardarem. Tá? Então, comportamento da produtividade. Então, ó, definimos o que é produtividade, é y sobre x. Mostramos na equação matemática que é só dividir tudo por x. Então, a gente tem o comportamento gráfico da produtividade, que é o ângulo da reta que parte da origem, toca a curva de produto físico total, que é a própria curva de produção y, e ela pode ser representada separadamente, ou seja, o comportamento do ângulo pode ser representado separadamente por essa curvazinha aqui. Beleza? Agora nós vamos... eu sei, isso aqui pode, nesse início agora, parece um pouco complicadinho, pessoal, mas é importante vocês entenderem, né? Reverem a aula e depois fixarem isso aqui. Vai ter uma lista de exercícios para isso também, tá? Bom, e por último, pessoal, para a gente encerrar, tem o conceito de produto marginal, tá? Produto marginal, a gente vai ter que recordar uma coisa importante aí da matemática, que é a primeira derivada de uma equação. Tá? Vocês lembram lá que quando a gente tem uma parábola, a gente tem uma equação do tipo do segundo grau, né? Y é igual a x ao quadrado menos bx mais c. Né? Se eu quiser encontrar esse ponto aqui, o ponto mínimo, né, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que fazer a primeira derivada de y em relação a x e igualar isso aqui a zero. Lembram disso? Talvez o Paulo Neto tenha ensinado isso para vocês lá. Ó. Então, vocês acharam que nunca mais iam ver isso, né? Se eu tiver uma parábola assim, mais concavidade, e quiser encontrar esse ponto de máximo aqui, de novo, a derivada é a inclinação da parábola. Então, quando a inclinação for zero, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a primeira derivada da equação e igualando ela a zero. Então, pessoal, por definição, lembrem isso da matemática, que derivada, a primeira derivada de uma equação representa a inclinação da curva em qualquer ponto. Então, se eu tenho aqui uma parábola, deixa eu pegar o azul agora. Se eu quiser calcular, eu posso calcular a inclinação aqui,
e aí eu tenho uma reta tocando aqui, eu posso calcular a inclinação aqui, tem uma reta tocando aqui, posso calcular a inclinação aqui, e aqui é um ponto importante, que a inclinação é zero. Bom, eu estava falando aqui então em relação à primeira derivada dessa equação aqui, tá? dy dx. Como é que eu calculo a derivada, né, de uma equação desse tipo aqui? Eu pego o valor do expoente aqui, trago ele para baixo, multiplicando, e subtraio 1. Tá? Então fica 2ax mais, aqui o expoente era 1, eu trago ele para baixo, então fica b mais, e aqui não tem o x, então é zero. Tá? Então não tem esse mais não. 2ax mais b. Então vocês vão lembrar da matemática lá, que sempre que eu tenho a primeira derivada de y em relação a x, é só usar essa regrinha aqui. Pega o valor que tem no expoente, puxa ele para baixo, multiplicando, então fica 2 que multiplica a, que multiplica x, e subtrai 1 do valor 2 aqui. Tá? Então fica o x com o expoente simples. Isso aqui é uma reta, né? É uma equação do primeiro grau, é uma reta. No caso do b aqui, o 2 passou para baixo, desculpa, então aqui fica 2b. O x some, porque qualquer número fica x elevado aqui é 1, né? Então tá. Qualquer número elevado a zero fica 1 menos 1 fica zero, então x elevado a zero é 1, então some, e o c que não tem o x aqui, ele também some nessa primeira derivada. Tá? Vou continuar usando o exemplo da nossa equação aqui, ó. Então lembrem da equação, tá? Lembrem da equação, ó, aquela inicial, 172x² menos 0016x². O produto físico marginal, aqui tem que corrigir aqui, tá? Vamos chamar de PFMA, produto físico marginal, tá? Igual está aqui, tá? Ela é a primeira derivada de y em relação a x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 2, vou passar ele para cá multiplicando. Então, fica 2, ó, 2 que multiplica 0,172x menos, vou pegar esse 3, vou passar ele para cá multiplicando, tá? 3 que multiplica 0,016x². Por quê? Porque é 3 menos 1 aqui. Nesse outro caso aqui é 2 menos 1. Tá? Então, por isso que aqui fica x elevado a 1 e aqui fica x elevado a 2. Tá? Então, multiplica 2 por esse valor aqui, fica 0,344x menos 0,048x². Então, a curva de produto físico marginal, já vou definir aqui o que é o produto físico marginal, ela é dada por uma equação quadrática. Tá? No gráfico, tá? Então, produto físico marginal, pessoal, quando eu falo produto físico marginal, o que vocês têm que entender? Que ele é a variação de x, a própria definição de derivada traz isso. É a variação de y sobre a variação de x. É dx sobre dy sobre dx. Tá? Ou seja, é quanto que varia o meu produto quando eu vario uma unidade do meu insumo. E ela mede também a inclinação. Então, tem duas coisas importantes para a gente gravar de produto físico marginal. Ó, ele é a definição do produto físico marginal aqui, ó. Produto físico marginal é a variação do produto y sobre a variação do insumo. Ou seja, eu vou adicionando mais quantidade de x, o que acontece com a variação do y? Então, é ΔY sobre ΔX, como se o delta fosse expressão da variação. Então, a variação está escrito aqui, tá, o que eu acabei de falar, e ele mede a própria inclinação da curva de produto físico total. Tá? Então, não confundam. Na produtividade,
a inclinação que a gente está olhando é da reta que parte da origem e toca a curva do produto físico total. Agora, no produto físico marginal, a gente está olhando para a inclinação da própria curva de produto físico total. Então, eu vou desenhar aqui do lado para ilustrar o que eu estou falando. Eu tenho a curva de produto físico total. Em cada ponto dessa curva, tá? Se eu for pegar aqui, em cada pontinho desse eu tenho um valor de uma inclinação, ou seja, da reta tangente a essa curva, tá? Então, qual é o comportamento da inclinação da curva de produto físico marginal? Ó, essa curva aqui tem essa inclinação, tá? Vou usar esse exemplo aqui. Depois, ó, a inclinação está aumentando, né? Então, até esse ponto, a inclinação da curva que toca aqui foi aumentando, ó. Tá? E aí, a partir desse ponto, a inclinação passa a diminuir, até que a inclinação chega a zero, e depois a inclinação muda de lado e fica negativa. Tá? Então, o comportamento do produto físico marginal é dado pela inclinação da curva do produto físico total, e ela cresce, a inclinação vai aumentando até esse ponto, onde tem a máxima inclinação aqui, ou seja, totalmente vertical, e depois a inclinação começa a diminuir, ela atinge uma inclinação zero, ou seja, ela é totalmente horizontal, tá? Aqui nesse ponto aqui, tá? E depois ela passa a diminuir, ou seja, a inclinação passa a diminuir, ela passa a ser negativa. Então, se nós transcrevermos esse comportamento para um gráfico separado também, a curva de produto físico, a inclinação da curva do produto físico total, ela tem esse comportamento. A inclinação sobe, ela atinge o máximo, depois a inclinação começa a diminuir. Essa outra curva que está aqui é do produto físico médio, tá, pessoal? É que estava representada anteriormente, da produtividade. Ela começa a diminuir, ela atinge um ponto de zero de inclinação, que é esse ponto aqui, ó, tá vendo? E depois ela passa a ser negativa. Tá? Ou seja, ela muda de inclinação. Ela é positiva, fica zero, depois negativa. Então, a curva do produto físico marginal, que é essa aqui, vermelhinha que eu destaquei aqui, ela tem valores negativos, tá? Porque a gente está falando de variação, e a variação pode ser negativa. Tá? Então, o que eu quero destacar aqui de importante? Que a curva do produto físico total, a partir da curva, vamos lá, então, a partir da curva do produto físico total, tá, que é essa aqui, tá, eu posso obter a curva de produto físico médio, tá, que é aquela que parte da origem e toca a curva de produto físico total, e eu tenho a inclinação dela aqui, máxima aqui, e a partir dela também eu obtenho a curva de produto físico marginal, que mede a variação do produto físico total em relação à variação do insumo, que é a própria inclinação dessa curva aqui, nos diferentes pontos. Tá? Então, são essas duas relações importantes aqui, tá, pessoal? A gente tem que entender bem o que é produtividade e o que é produto físico marginal e como a gente lê ela no gráfico da curva de produto físico total. Tranquilo? E aqui a representação gráfica, depois eu coloquei as duas juntas, tá? A curva vermelha é a do produto físico marginal e a curva azul que eu destaquei aqui é a curva do produto físico médio. Tranquilo? Por enquanto, esse entendimento está solto, né? Ou seja, eu só quis definir para vocês o que, que é cada uma das curvas, tá? Para a gente depois, na próxima aula, eu vou falar sobre isso, tá? Que são os estágios de produção. Tá? E aí, a partir dos estágios de produção, é que a coisa começa a fazer sentido, quanto que a gente deve
tomar de decisão de produzir, como que a gente vai encontrar os custos de produção e assim por diante. Tá bom, pessoal? Temos 2 minutinhos nessa sessão aí de 40 minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa agora? Mas vamos fazer o seguinte: quem que tiver pergunta, levanta a mãozinha aí, tá? Mas aí eu vou, dependendo da pergunta, eu vou ter que responder numa próxima sala. Vou ter que fechar de novo e começar a sala de novo, tá? Porque falta 2 minutos para acabar. Mas, assim, não se preocupem de estar um pouco confuso agora, tá? É assim mesmo. Se essa aula fosse dada no quadro, em sala de aula normal, seria confuso do mesmo jeito, tá? Não é porque a gente está fazendo uma aula remota que vocês não estão entendendo, tá? É porque a primeira vez que a gente vê isso realmente é um pouquinho mais complicado, mas toda aula eu vou voltar um pouquinho e recapitular e a coisa vai ficando um pouco mais simples, tá? E depois as listas de exercícios vão ajudar vocês a entender o que é mais importante disso tudo que eu estou falando. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então tá. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui essa aula e aí na próxima aula a gente continua falando sobre os estágios de produção.